abrir a palavra do Senhor no segundo livro dos Reis, capítulo de número 19. Texto conhecido também da igreja. E é bom quando a gente fala sobre algo que já é do conhecimento da igreja, pelo menos o texto, porque você acaba tendo a oportunidade de receber algo mais de Deus no seu coração. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, diz assim a palavra. Falei segundo? Então, perdão, quer dizer primeiro, perdão. Falei segunda, a Beth está me corrigindo aqui, ó. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um símbolo, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do símbolo. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante dele. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nice, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel meu lado, ungirás profeta em teu lugar.
Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Que o Senhor Deus nos abençoe com a presença do Seu Espírito que está em nós, para que possamos meditar na Sua palavra. Você pode ser um herói da fé, mas sempre será um vaso de barro. Nós podemos ser heróis da fé, mas sempre seremos um vaso de barro. Nós olhamos para a história de Elias e vemos em Elias esta dimensão de uma vida com tantas vitórias, de uma vida marcada por tantos feitos maravilhosos. Não obstante, um vaso de barro, frágil, sensível, necessitado, carente. Elias foi sustentado milagrosamente por mais de 3 anos. Você pode ver nos capítulos anteriores. Elias predisse uma seca no contexto. Tudo aconteceu exatamente como ele havia dito. E quando ele disse que a chuva viria, a chuva veio. Naquele período de seca ele foi suprido pelo Senhor. O alimento foi levado para ele por aves. Estavam reunidos 400 profetas, no capítulo anterior, 400 profetas de Baal, um Deus criado por tantos ali, um ídolo, rei Acabe, Jezabel, sua esposa, faziam de tudo o que podiam para que Elias pudesse ser destruído, e a fé também do Deus de Israel pudesse ser destruído. O capítulo anterior mostra que em um determinado momento, no capítulo 18, versículo 20, o rei Acabe enviou mensageiros e reuniu todos os filhos de Israel no Monte Carmelo, e os profetas de Baal estavam ali, 400 profetas, e Elias estava ali, profeta de Deus, homem de Deus. E naquele contexto, com todo o povo reunido, a intenção era afrontar o Deus de Elias. Você sabe da história. Os profetas de Baal começam a clamar e pedir que desça fogo do céu sobre um holocausto que ali havia sido feito, um altar, e nada acontece. Eles clamam, eles choram, eles gritam, mas no momento em que Elias ora ao Deus Todo-Poderoso, desce fogo do céu sobre o altar, todo molhado de águas, e os profetas de Baal todos são derrotados e são destruídos. E agora nós temos o capítulo 19. A informação chega a Jezabel. Acabe está chegando para dizer à sua esposa: Jezabel, você não sabe o que aconteceu. Que vergonha para nós. Todos os profetas de Baal foram destruídos. Foi uma vergonha no Monte Carmelo. Nós fomos derrotados. Elias permanece. A fé no Deus de Elias permanece ainda sendo anunciada com mais vigor. Você não sabe o que aconteceu. Quando Elias anunciou, orou, clamou, o Deus de Elias mandou fogo dos céus. Oh, glória! Coisas de Jezabel que vamos fazer. O capítulo 19 começa com esta narrativa de que Jezabel se mantém firme na sua postura. Ela não abre mão de crer nos deuses falsos, nos deuses criados pelos homens. Salmo de número 33,
e 135, perdão, versículo 15 ao 18, Salmo 135, versículo 15, abra sua Bíblia, por favor. Salmo 135, versículo 15, é um dos textos da palavra de Deus que mostram claramente quem eram os deuses escritos ali no contexto do rei Acabe e Jezabel. Olha o versículo 15, vamos ler juntos, até o 18. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. O Salmo ainda 115 vai dizer: e tem mãos e não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai da sua garganta. Também no Salmo de número 115. É impressionante que em todos os tempos, queridos, nós vamos ver sempre esta expressão de Deus escritos pelos homens, obra das mãos dos homens, que não tem poder para fazer absolutamente nada. Esse era o contexto. Mas, confrontando essa realidade, nós temos o povo de Israel que tinha a sua história, que tinha uma aliança com Deus, um Deus que fez prodígios, sinais e maravilhas, um Deus que se revelou todo-poderoso desde a origem de todas as coisas, criando todas as coisas pelo poder da sua palavra, haja e passou a existir. É o Deus que divide o mar vermelho em duas partes para que esse povo passe pelo mar vermelho. É o Deus que supriu esse povo por 40 anos no deserto. É o Deus que não desamparou esse povo, é o Deus presente. Nós vemos esse contraste dos deuses escritos pelos homens em todas as épocas, e do Deus eterno se revelando na história da humanidade. E diante disso, a dureza de corações que dizem como Jezabel: nós vamos continuar crendo nos nossos deuses e nós vamos acabar com esse Deus. Vamos acabar com esse Deus. Queridos, quando nós olhamos para esse momento na vida de Elias, é muito interessante, porque o que acontece é que nós olhamos para um homem que está tendo vitórias. Deus está lhe concedendo a autoridade de confrontar as mentiras da sua época. Coisas maravilhosas estão acontecendo através da vida de Elias. O que Deus fala na vida dele, através da vida dele, está acontecendo. Ele teve uma vitória tremenda, mas de repente, quando ele se depara com esta ameaça, versículo 3 do capítulo 19 que lemos, vai mostrar um homem que, embora tenha experimentado de tantas vitórias, começa a se sentir amedrontado, triste, angustiado, acuado diante da situação. Lutou tanto, pensando que a batalha já estava concluída. Lutou tanto, pensando que os resultados já estavam assim, quase concluídos com tudo aquilo que havia acontecido, mas de repente ele olha ao seu redor e percebe que as coisas não haviam mudado tanto assim, que a perseguição continuava, que a dureza de coração continuava. E talvez Elias possa ser uma revelação daquilo que acontece na minha vida e na sua vida, quando às vezes você luta, você se empenha, você se desdobra, você vê as coisas acontecer de maneira maravilhosa na sua vida, ao seu redor, na sua família, na obra de Deus. E às vezes uma situação que foge àquilo que você espera te deixa desanimado. Às vezes uma situação que foge àquilo que era o seu desejo de acontecer e não aconteceu como você esperava, te deixa acuar, amedrontado, e às vezes te faz se sentir desanimado, como Elias se sentiu diante daquelas ameaças. Quantas vezes você também pensou que talvez as coisas estivessem caminhando muito bem, quantas vitórias, e de repente surge o inesperado, o imprevisto, uma situação que te assusta e te amedronta. Às vezes
nós nos sentimos como Elias. Meu Deus, quando isso vai acabar? Quando esta situação vai ser resolvida? Quando as coisas vão mudar de fato? Meu Deus, quando é que isso vai ter uma saída, uma solução? Por dois momentos, daqui a pouco nós vamos voltar a isso, mas por dois momentos Elias vai declarar exatamente o que vai no seu coração. Era esse o contexto desse homem, frustrado no momento em que as coisas não estavam assim como ele desejava, como ele esperava. Eu quero pensar nesse texto sobre Deus que renova as nossas forças quando nós nos sentimos como Elias. Você tem essa experiência, não é? Quantas vezes você se sentiu assim como Elias? E nós temos um Deus assim como Elias experimentou, nós temos experimentado da presença desse Deus renovando a nossa vida. E a primeira expressão nesse texto sagrado é a expressão da presença de Deus renovando a vida de Elias através do sustento que Deus trouxe a Elias, porque veja do versículo 3 a 8, o versículo 3 diz que Elias, temendo, levantou-se para salvar a sua vida diante da ameaça de Jezabel, esposa do rei Acabe. Assim como todos foram mortos, eu declaro que esse homem será morto. Assim como fizeste com todos os profetas, você vai ser eliminado, Elias. E ele temendo aquela pressão, promessa, gente, que coisa. Ele não temeu os 400 profetas de Baal, mas a palavra daquela mulher o assustou. E a viagem então começa. Elias começa uma jornada ao leve do monte de Deus. E essa jornada pode ser até uma expressão daquilo que é a nossa caminhada, a nossa jornada, o nosso dia a dia com Deus. E na jornada de Elias, ele estava caminhando ali com o seu coração tanto temeroso, e ele diz a palavra no versículo 3, ele chega a Berseba, que pertence a Judá, ali deixou o seu moço. Versículo 4 diz que ele foi para o deserto. Diz a palavra no versículo 4, o deserto caminhou ali por período de caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um arbusto, e ali, debaixo daquele arbusto, ele começou a descansar um pouco. E o Senhor fala com ele no sonho. Elias, veja o versículo aí, versículo de número 3, 4, olha, pediu para si a morte. Ele foi para o deserto, ele se assentou debaixo do arbusto, pediu para si a morte. Basta, Senhor, acaba com a minha vida. Você já passou por alguma situação assim? De às vezes pensar, chega aqui que eu estou aqui, não sei o que eu estou fazendo aqui, para quê? Pressões, momentos, situações que às vezes te levam a pensar até para que eu estou vivo. Elias foi enfático, acaba com a minha vida. E o texto sagrado continua dizendo, basta, chega. E logo em seguida, depois desse desabafo, diz a palavra que ele deitou-se, versículo 5, dormiu, e aí um anjo lhe tocou e disse, Elias, levanta e come. E o versículo 6 então vai dizer que ele olhou, e olhou ele, viu junto da cabeceira ali um pão cozido, sobre pedras, brasas. Deus havia preparado uma botija ali com água. Ele comeu, bebeu, renovou um pouquinho as suas forças, tornou a dormir. O anjo lhe tocou novamente, acordando, e disse, Elias, come. Versículo de número 6, 7, voltou segunda vez o anjo do Senhor, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Elias levantou-se, comeu, bebeu, e a força daquela comida deu a ele condições de caminhar por 40 dias e 40 noites. Olha, é uma comida especial, não fique fazendo perguntas complicadas, não, viu? Não fique fazendo não.
40 dias e 40 noites. Deus pode todas as coisas, o que Ele quiser. Naquele contexto, Deus estava se revelando a Elias, dizendo: Elias, eu sou contigo, eu estou pronto a te fortalecer, eu estou pronto a te sustentar, eu estou pronto a te suprir em todas as suas necessidades, na sua jornada, na sua caminhada, na sua trajetória. Eu estou lendo o teu coração, eu estou vendo as suas emoções, eu estou vendo a sua frustração. E eu não estou dizendo se você está com razão ou não, Elias, mas eu estou dizendo que eu estou do teu lado para te suprir nas suas necessidades durante a sua jornada. Deus faz isso contigo. Deus faz isso conosco a cada dia. Ele nos supre, Ele nos socorre, Ele nos sustenta com a sua graça, com o seu cuidado, nas mínimas coisas. Desde o alimento para o físico, desde o que necessitamos para a nossa realidade física, na dimensão material, sobretudo na dimensão espiritual, é Deus que te fortalece. As palavras do profeta Isaías: eu, Senhor, te fortaleço, eu, Senhor, te ajudo e eu te sustento com a minha destra fé. É Deus que te sustenta na sua jornada. Então, nós nunca seremos entregues à nossa própria sorte, queridos. Nós nunca seremos abandonados à mercê das lutas e dificuldades, frustrações, decepções. Aquilo que você espera às vezes não acontece como você espera. Aquele momento de desânimo que você não tem forças, em que você só pode lamentar, dizer: Deus, eu não estou aguentando, não estou entendendo. Nesses momentos, Deus vem com a sua ajuda soberana, te renovando as suas forças. Oh, queridos, quando a gente está bem cansado, a gente quer fazer igual o Elias, às vezes está afastado. Assim, o sono é importante, porque renova as nossas forças, não é verdade? O sono é fundamental. O alimento é indispensável, senão você vai se enfraquecendo cada vez mais. Mas tudo isso perde o seu valor essencial quando nós não estamos desfrutando desta presença de Deus. Ai de nós, se contássemos como um renovo nos momentos de tristeza, aquilo que nós temos na dimensão do que nós mesmos podemos às vezes produzir. O que nos dá força e vigor para continuar a jornada é aquilo que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Porque até o sono e até aquilo que nós nos alimentamos, do que nos alimentamos, se não for uma bênção de Deus, não nos satisfaz plenamente. Elias desfrutou desse renovo, e o renovo de Deus que foi manifesto no sustento durante toda a sua jornada. As Escrituras dizem que nós afirmam que nós temos um Deus que é fiel, que nos socorre nos momentos de provação, de tentação, de dificuldade, de tribulação. Não vem uma provação sobre a tua vida sem que Deus já tenha antes preparado tudo aquilo que você necessita para enfrentá-la, para suportá-la ou para superá-la. Não vem uma tentação sobre a tua vida maior do que as próprias forças que Deus já preparou para que você possa vencê-la. Deus é fiel e te concede condições de continuar a sua jornada. Amém? Amém. Assim seja, em nome de Jesus. Outra característica aqui nesse texto que nós vemos da renovação de Deus sobre a vida de Elias está no versículo 9 em diante. Do versículo 9 até o versículo 15, Elias, depois daquela caminhada longa, chegou ali num local que é Horebe, o monte de Deus, e ele entrou numa caverna. Tem horas que não dá vontade de entrar numa caverna? Fica quietinho ali, sem ninguém para falar na cabeça, sem ninguém para falar com você, te contar. Você quer ficar sozinho. Mas um pouquinho do salmista que diz assim: quem me dera asas como de uma águia, voaria para bem longe, iria para o deserto e ficaria quietinho. Elias está dentro de uma caverna, e ali ele
ele pensa em se refugiar, ele pensa em ter segurança, ele pensa em resolver no seu coração, chega de tudo isso. Ele pensa que vai resolver ficando ali dentro daquela caverna. Eu creio que tem horas que a gente precisa desses momentos. Às vezes a gente tem que dar uma afastada para olhar uma perspectiva mais ampla e enxergar melhor a realidade que a gente está vivendo. E às vezes isso vai acontecer dentro da caverna. Às vezes vai ser dentro da caverna. Mas o que Deus nos ensina nesta palavra é que Ele não nos chamou para ficarmos dentro de uma caverna. Ainda que Ele nos sustente na jornada e nos permita até mesmo entrarmos numa caverna, como Ele sustentou toda a jornada de Elias, até ele chegar no Monte Horebe e entrar ali naquela caverna. O texto vai nos dizer que o Senhor novamente fala com o seu profeta e ele diz, no versículo de número 9, ele entrou numa caverna, passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: Elias, o que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? O que fazes aqui? Claro, Deus sabe de todas as coisas. Mas não é que Deus faz essas perguntinhas básicas para nós, não é? E a resposta é importante para nós. Mais importante para nós do que para Deus, que já sabe o que vai fluir da boca do profeta ali. O que fazes aqui? Ele respondeu: Senhor, tem sido zeloso pelo Senhor. Olha, o Senhor Deus dos exércitos, mas filhos de Israel, olha, quanta coisa está acontecendo, eu não estou entendendo. Povo coração duro, os sinais que têm sido feitos, o povo continua adorando aos deuses falsos. Olha aí o que aconteceu, e agora eu estou sendo perseguido, estou sendo jurado de morte. Não, do jeito. E a palavra do Senhor, no versículo 11, versículo 10, diz, versículo 10 no seu final, 11, perdão, disse-lhe Deus: Elias, põe-te neste monte perante o Senhor, sai e põe neste monte perante o Senhor, sai. Quer dizer que Deus fala para você: sai. Não permaneça na sua caverna. Sai. Sai, Elias. Bom lugar para se esconder, bom lugar para passar a noite. E sai. E ali Deus fala com Elias. E há alguns acontecimentos assim, marcantes, estrondosos, e que talvez Elias pudesse pensar: o que Deus está falando comigo? Mas a voz de Deus não veio ao coração do profeta diante daquilo que foi acontecendo ali naquele ambiente externo, a caverna. 3 grandes maravilhas foram apresentadas: um grande e forte vento fendendo as rochas. Mas diz a palavra que Deus não falou nada, Deus não estava ali se revelando a Elias através daquele vento forte. Logo em seguida, diz a palavra, um terremoto. Mas Deus não estava manifestando algo ao coração daquele homem através do terremoto. Um fogo. Poderia se esperar a Elias: Deus quer falar algo comigo através desse fogo. Afinal, foi ali um contexto de fogo, todos os profetas foram ali destruídos, mas não houve absolutamente nada. Logo em seguida, um vento suave, obsessivo, como aquele ventinho que vai levantando as folhas caídas no chão. E naquele momento, naquele contexto, Deus falou com Elias. Deus se revelou naquele momento de tranquilidade, de quietude. A palavra do Senhor veio ao coração de Elias. Versículo 13, ouvindo Elias, versículo 12 diz: depois do terremoto do fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo se sentiu tranquilo e suave. 13, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna
E eis que veio uma voz que disse: Elias, que fazes aqui? Ele repete tudo que estava no coração. O versículo 15 então vai dizer a palavra do Senhor a ele: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. Vai, volta o teu caminho. Queridos, Deus revela o seu poder falando ali ao profeta Elias. A palavra de Deus vai e volta, tem um impacto no coração daquele homem. E eu quero com isso dizer que a renovação que vem da parte de Deus é revelada pelo poder de Deus na vida de Elias, naqueles fatos estrondosos e maravilhosos, mas Deus se revela na quietude daquele vento sereno, tranquilo, sossego, falando com Elias. E não é o vento em si, mas a palavra que veio naquele momento ao coração do profeta é que faz a diferença. E eu quero afirmar com isso, queridos, que nós somos renovados na nossa jornada, não só pelo suprir de Deus de todas as nossas necessidades, mas pela manifestação, pela revelação do poder dele em nossas vidas. E o poder de Deus está exatamente na sua palavra. Volta, Elias, volta, sai, ouve a minha voz e volta. É a palavra do Senhor que começa a mover o coração de Elias. E eu quero te dizer que a palavra do Senhor nos nossos dias está nas tuas mãos. Quando você estiver desanimado, desmotivado, as coisas não vão como você espera, pegue a palavra do Senhor, leia, apegue-se à palavra, viva a palavra, sinta Deus falando com você através da palavra. Como é bom quando você está desanimado e você não consegue ver a quem se refugiar, em quem confiar ou com quem contar, e você se fecha no teu quarto e trancada a porta, você fala com o Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensa pela oração que você faz a Ele. E aí você abre a palavra e você se depara com a palavra de Deus que fala ao seu coração como se fosse um manancial de águas vindo, jorrando. E você diz: Deus, mas como é que o Senhor é maravilhoso? Porque era exatamente essa palavra que eu precisava. Era exatamente como é que pode. Não poderia ser outra palavra que eu necessitasse, senão esta. E Deus fala. Não há coisa melhor do que nós experimentarmos do renovo que vem de Deus quando nós ouvimos a sua voz. Era o que Elias estava experimentando. Ele estava ouvindo a voz de Deus falando ao seu coração. Aprenda a buscar na palavra de Deus o renovo necessário para a tua vida. Nós comemoramos no dia 31 de outubro o dia da Reforma Protestante. E o maior marco da história do cristianismo em relação à reforma do século XVI é que homens de Deus aprenderam a ouvir a voz de Deus, voltaram seus olhos para a palavra e com isso tiveram forças para lutar, para continuar a jornada, crendo que poderiam, na sua caminhada, manifestar os propósitos de Deus através de suas vidas. Foram as Escrituras redescobertas que encheram esses homens de coragem, ouvindo Lutero todos juntos. Para finalizar, queridos, o versículo de número 15 ao 18, quando Deus diz vai e volta, Deus dá algumas orientações a Elias. Ele deveria voltar e no seu retorno ungir Azael rei sobre a Síria, Jeú filho de Nício ungirás rei sobre Israel. O que Deus está dizendo é assim: Elias, as coisas não acabaram. Eu continuo com propósitos para a tua vida. Eu continuo com propósitos muito claros, muito definidos para a tua vida. E tem uma coisa importante que eu quero te dizer: você está pensando que vai resolver tudo sozinho? Não vai. Eu uso
eu quero, quem bem eu quiser. E preste atenção, tem mais gente envolvida em toda essa obra que você não está conseguindo ver, que eu vou usar. Você vai ungir esses reis aqui, eles vão ser instrumento nas minhas mãos. Volta o teu caminho, faz o teu caminho de volta, porque eu sou contigo, você vai cumprir mais ainda através da tua vida, segundo os meus propósitos. Aprenda isso, querido. Nem sempre você consegue ver todas as coisas claramente, mas enquanto você está aqui, Deus tem propósito na tua vida. Aprenda a ouvir de Deus. Eu creio que assim como Elias, isso ali, nós pastores, temos de Deus algo que é assim, nós conseguimos visualizar um pouco além daquilo que Deus quer fazer na vida de uma igreja, de uma comunidade, do seu povo. É algo que Deus nos dá. Isso acontece com os presbíteros, mas isso não é exclusividade de quem está à frente do rebanho. Porque Deus quer revelar ao seu coração a cada dia os propósitos dele para a tua vida. Então é mais amplo do que o que você consegue perceber. Se você estiver passando por momentos de desânimo, desacreditando no que está acontecendo na sua vida, na sua família, em relação aos motivos que você coloca de oração, se você está às vezes desanimado, desmotivado com algo que esteja acontecendo ao redor de você, na vida da igreja, aprenda que Deus tem mais para fazer. E Deus quer usar a tua vida. Caminha firme dentro daquilo que Ele está falando ao teu coração. Elias, então, entende que há propósitos maiores de Deus. Deus tem muito para fazer ainda através da vida dele. Levanta a cabeça, Elias. Volta o teu caminho. Eu sou contigo, eu te sustentei nessa jornada. Eu estou falando contigo agora, te manifestando o meu poder. Eu vou contigo. Segue em frente. Queridos, quando o desânimo bate a nossa mente, a porta do nosso coração, é importante contar com a presença do Deus eterno que nos ajuda, que manifesta o seu poder e que confirma os seus propósitos na nossa vida. Deus tem te ajudado e quer te ajudar muito mais. Ele quer renovar o seu coração. Deus tem manifestado o seu poder na sua vida. E Deus tem propósitos ainda mais amplos, que você não se entende. Ergue a cabeça. Sai da caverna. Não permaneça na caverna por muito tempo. Deus está falando contigo. Caverna do desânimo, da desmotivação, das perguntas sem resposta. Ouça a voz do Senhor e se disponha a caminhar na direção dos propósitos do Senhor para a tua vida, para a vida da tua família, para a vida da igreja de Cristo. Nós podemos ser heróis da fé, mas nós vamos ser sempre vasos de barro, sempre crentes, sempre dependentes de Deus, e Ele jamais nos abandonar. Feche seus olhos por alguns instantes. Moisés iniciou o culto dizendo que nós temos um Deus que é capaz de renovar a nossa vida. Ele disse ainda: eu não sei como você entrou na casa do Senhor nesta noite, mas na casa do Senhor é o lugar propício para sermos renovados. Fala com Deus no teu coração. Diga: Deus, eu não quero ficar na caverna, não. Eu entendi que eu não posso ficar recuado. Eu preciso aceitar os desafios do Senhor. Ainda que eu não entenda todas as coisas, eu quero viver pela fé do Senhor. Coloca a tua vida diante de